sejam todos e todas bem-vindas ao nosso canal. Eu sou a Luciana, professora de crochê aqui da Alice Crochet Bag. Se você está chegando agora, já aproveita para se inscrever no nosso canal, porque por aqui sempre temos peças novas e tutoriais exclusivos para você. Nosso tutorial de hoje está lindíssimo. Trouxe para vocês essa bolsa exclusiva com esse design com pontos altos e esse ponto estrela que deu todo o charme para essa peça. Essa peça é uma peça grande que você poderá usar para ir à praia, para ir ao shopping. Ela é super espaçosa. Se você gosta de bolsa grande, você vai poder aprender a fazer essa bolsa gratuitamente aqui no nosso canal, de uma forma simples e descomplicada. Então já fica aqui comigo para você aprender essa lindíssima bolsa. E se você quiser completar o seu kit, nós temos também o tutorial desse porta-óculos que eu vou deixar aqui também na legenda do vídeo, se você quiser fazer o seu também. Vou deixar na legenda do vídeo a lista completa dos materiais. Vou deixar também o peso e a medida na legenda. Então, vamos iniciar o nosso projeto. Aqui eu vou usar duas agulhas. Eu vou usar essa agulha de 4,5 e essa agulha de 7 para fazer a subida da bolsa. Então, nós vamos iniciar com a agulha de 4,5 para poder fazer aqui nossos pontos baixíssimos e preencher aqui a nossa base. Essa base é uma base tamanho M, tá? Aqui eu tenho 48 furos, tá? Eu dividi aqui a parte da lateral dos dois lados, aqui, ó, 9 pontos para cá. E dividir 9 pontos para cá. E aqui eu tenho 15 para cada lado aqui. Então, eu tenho um total de 48 furinhos aqui para iniciarmos a nossa base. Se você quiser fazer a base de crochê, eu vou deixar um tutorial depois aqui no nosso canal, ensinando a fazer a base aqui de crochê, tá? Nesse tutorial, nós vamos fazer com essa base em montando. Vamos trabalhar com números pares na nossa base. Vamos iniciar com baixíssimo. Sim, começar aqui da extremidade, tá? Lateral, tá? Eu marquei aqui o primeiro, ó, para saber que aqui é a lateral, aqui, ó, e aqui também é a outra lateral, tá? Então, eu vou colocar a minha agulha aqui no primeiro, tá? Que eu marquei. Vamos colocar aqui a nossa agulha, vou retirar aqui esse marcador, que eu já sei que aqui é a minha lateral. Vou buscar aqui o meu ponto, né, o meu fio. E aqui nós vamos trabalhar pontos baixíssimos, tá? Eu busquei o fio para dentro do furinho aqui. E nós vamos aqui no próximo, ó. Esse fio aqui, você não esconde ele, porque nós vamos precisar dele depois, tá? Deixa ele aí do lado, não esconde ele. Deixa ele pra cá. E nós vamos trabalhar aqui pontos baixíssimos para iniciar a nossa base. Nós vamos fazer pontos baixíssimos sobre toda a base para preencher aqui esses furinhos aqui, tá? Ó, coloca a minha agulha no furinho, busca o fio e passa por dentro do outro fio. Busca o fio dentro do furinho, passa por dentro do fio. E vai fazer isso até o final. Aqui nós não vamos fazer nenhum aumento, tá? Não vamos fazer nada por enquanto. Vou tirar aqui, depois eu coloco novamente. Eu só marquei aqui para mostrar para vocês que aqui é lateral, tá? Então, aqui nós não vamos fazer nenhum aumento. Vamos só fazer pontos baixíssimos. Vamos preencher aqui a nossa base com pontos baixíssimos. Ó, coloca dentro do furinho, busca o fio e passa por dentro do outro fio. Tá? Coloca a sua agulha por dentro, busca, passa por dentro do fio. Nós vamos preencher toda a base, tá? Aqui não tem segredo, é só preencher sem fazer nenhum aumento. Então, vamos preencher. Quando chegarmos aqui, tá? Nós já voltamos. É só fazer aqui pontos baixíssimos em todos os furinhos. Chegamos aqui, ó, para colocar o último furinho aqui. Vamos buscar o fio e fazer o último baixíssimo aqui. E agora, nós vamos fazer aqui o fechamento dessa carreira aqui, ó. Tá vendo? Nós vamos fechar esse espacinho aqui que sobrou. Nós vamos pegar esse fiozinho que eu deixei aqui sobrando, ó, que eu falei que não precisava arrematar. Vamos colocar a nossa agulha por dentro daqui da nossa laçada, ó. Tá vendo essa laçadinha que nós puxamos aqui, ó? Aqui tá a laçada e aqui tá o ponto que passa a laçada. Nós vamos colocar aqui e passar por baixo aqui, ó, onde tá saindo o nosso fio que nós estamos trabalhando. Vamos buscar esse fiozinho, passar ele pra dentro aqui. Busca ele, traz ele pra dentro da laçadinha, ó. Traz ele pra dentro dessa laçadinha aqui. Passa pra fora. Ó, passei ele pra fora aqui. E aqui nós vamos fazer aqui o ponto que tá faltando. Vamos colocar a nossa agulha aqui nesse último, nesse primeiro, né, baixíssimo que nós fizemos. Vamos buscar essa laçada que nós tiramos aqui, esse fiozinho, né, solto. Vamos passar ele aqui pra dentro, ó. Vai formar essa laçadinha aqui. Tá vendo? Formei essa laçadinha. E agora nós vamos fechar essa laçadinha, voltando com esse fio pra dentro dessa laçada que nós
retornamos ele, ó. Nós vamos colocar ele pra dentro. Então, nós vamos colocar a nossa agulha aqui por baixo, onde tá passando o fiozinho, ó. Por baixo, aqui onde tá passando o fiozinho. E entrar dentro da laçada, tá? Ó, entre dentro dessa laçada. E vou buscar esse fio aqui pra cá. E vou trazer ele aqui pra baixo, ó. Tá vendo? Trouxe ele aqui pra baixo. Ó como é que ficou. A laçadinha ficou aqui para nós iniciarmos a nossa próxima carreira. E agora nós vamos iniciar aqui os nossos pontos. Aqui eu vou trabalhar com esse ponto aqui para fora. Então, eu vou pegar essa laçadinha aqui, ó. E vou passar ela pro lado de cá, ó. Essa laçada que você deixou aqui, vamos passar ela para cá, que nós vamos trabalhar aqui, ó. Ajeita a laçadinha, ó. Nós vamos trabalhar com ela aqui por fora da base, ó. E aqui nós já vamos aproveitar para esconder esse fiozinho. Então, aqui, nesse ponto aqui, que nós puxamos, nós já colocamos esse fio aqui por trás aqui, ó, e já vamos esconder. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo aqui. No próximo, ó, eu vou pegar atrás desse baixíssimo aqui, ó. Vou colocar aqui por trás dele. E já vou aproveitar e deixar esse fiozinho aqui para esconder. Já busco ele aqui. E aqui dentro desse, nós vamos fazer 2 pontos baixos, ó. Dentro do mesmo buraquinho, ó. 1, 2, ó. Fiz 2 pontos baixos. Fiz um ponto baixo para iniciar e 2 pontos baixos no próximo buraquinho aqui da nossa base, tá? No seguinte, nós vamos fazer um ponto baixo. Nós vamos fazer essa sequência de um ponto baixo e um aumento, que é 2 pontos baixos juntos, tá? Um ponto baixo e um aumento, ó. Fiz um ponto baixo, no seguinte, no próximo eu vou fazer um aumento, que é 2 pontos baixos juntos, tá? Recapitulando, ó. Um baixo, um aumento. Um baixo, um aumento. Agora, o próximo é um baixo. O seguinte é um aumento. Aumento é 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base, tá? Ó, vai ficando assim. E agora, no seguinte, nós vamos fazer um baixo. Perceba que lá na extremidade, ó, eu não marquei aqui, mas nessa extremidade, que é onde nós iniciamos a nossa base, sempre vai ter o aumento, tá vendo? Vai ter um aumento aqui. No próximo, nós vamos ter aumento também, ó. Fizemos um aumento, um baixo. Aqui no próximo é um aumento. Já vai dando uma esticadinha, tá? Pra não ficar muito repuxado, ó. Um aumento. O próximo aqui é um baixo, ó. E perceba que na lateral, ó, tá vendo aqui? Na lateral, nós vamos fazer 2, que é o nosso aumento. Nas laterais ficaram com aumento, que é onde nós iniciamos, né? Onde eu tinha marcado, ó. Tinha marcado esse ponto e esse, que é aqueles novos que eu tenho aqui, tá? Então, o aumento sempre tá aqui também na base, perceba isso, tá? Porque senão a base vai ficar repuxando, tá? Então, um baixo, um aumento, 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 tá? E nós vamos seguir fazendo isso, tá? O próximo é um baixo. Já vai esticando a laçada para ela não ficar muito repuxada, tá? Ó, puxar aqui o fio. Um baixo, o seguinte é um aumento, ó. 2 pontos juntos. O seguinte é um baixo. O próximo é um aumento. Ó. Tá vendo? Vai ficando assim. Aí a base não vai ficando repuxada, tá? Então, nós vamos trabalhar assim, tá? Eu vou fazer até essa lateral aqui com vocês. Então, vamos lá, ó. Baixo, aumento. Baixo, ó. Próximo é o aumento. Busca o fio, dá uma esticadinha e fecha. Dentro do mesmo ponto, coloca mais um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Um baixo aqui no próximo. No seguinte, um aumento. Um baixo, um aumento, ó, como é que tá ficando? Um baixo e um aumento. Próximo é um baixo. Ó, tá vendo aqui o buraquinho, ó? Baixo. Assim nós vamos preenchendo tudo, tá? Ó, sem deixar buraco aqui na peça. O seguinte é um aumento. Um baixo. Ó, perceba que nós chegamos na quina, tá vendo que aqui é a quina da nossa bolsa, ó? Nós vamos ter um aumento,
tá? Por isso que eu já comecei lá da quina para dar certinho, sempre começando lá da quina, né, ó, fiz um aumento aqui, tá vendo, ó, aqui é a quina, aqui nessa outra quina também vai ter mais um aumento, tá? Vamos chegar lá para vocês verem. Ó, fiz um aumento, o seguinte é um baixo, um aumento, dá certinho aqui. Um baixo, um aumento, um baixo, um aumento. Ó, tô chegando na outra esquina, ó. Um baixo. E bem na esquina, ó, tá vendo aqui? Um aumento. Então, nossas esquinas estão com o aumento certinho, ó. Ó. Tá vendo como é que tá ficando? Tá toda preenchida. Então, nós vamos seguir até chegar aqui, tá? Sempre fazendo um aumento, um aumento, baixo, até chegarmos aqui no último pontinho. Cheguei aqui, ó, com um ponto baixo, o último vai ser o aumento, porque eu iniciei com ponto baixo, tá? Então, aqui eu vou finalizar com 2 pontos baixos aqui no último ponto de base. Vou fazer aqui os meus 2 últimos pontos aqui para finalizar aqui a nossa carreira, ó. Ó como ficou toda preenchida aqui. Finalizamos a nossa base, nós tínhamos 48 pontos, né, na nossa base, e agora com os aumentos nós temos 70 pontos. Procure fazer a sua base com números pares, porque depois nós vamos fazer o nosso ponto fantasia e tem que ser número par. E agora nós vamos subir uma carreira aqui de ponto baixo, tá? Então, aqui onde eu fiz o último aumento, né? Aqui, ó, no próximo ponto, eu já vou colocar a minha agulha no meio da laçada, ó. Tá vendo? Tem esse ponto deitadinho e tem a laçada aqui em cima. Então, eu já vou colocar a minha agulha no meio da laçadinha. E eu vou iniciar aqui fazendo ponto baixo. Nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos agora. Se você quiser marcar esse pontinho aqui, vamos marcar ele aqui, para saber que esse daqui foi o primeiro ponto que nós iniciamos, tá? Então, nós vamos fazer ponto baixo pegando somente na laçadinha do ponto, ó. Vamos colocar a nossa agulha no meio da laçadinha. E nós vamos fazer pontos baixos aqui, tá? Eu não tô pegando a laçadinha de trás. Se você quiser pegar, tá? Eu não vou pegar porque acho que não precisa pegar a laçadinha de trás, ó. Tá vendo? Porque nós vamos subir aqui, ó, a parede da nossa bolsa, tá? Então, nós vamos fazer agora uma carreira de pontos baixos agora para fazer o contorno aqui da nossa bolsa. Ó, só pegando no meio da laçadinha, no meio da laçada e fazendo ponto baixo. No meio da laçada, fazendo ponto baixo, ó. Ó, tá vendo como é que vai ficando? Vai ficando esse detalhinho aqui, ó, pra subida da nossa bolsa, tá? Então, vamos pegar aqui no meio da laçada. Aqui não estou fazendo aumento, tá? Tô fazendo um ponto sobre ponto aqui. Nós já vamos iniciar a subida da nossa bolsa. Ó. Tá vendo como é que vai ficando, ó? Eu não tô pegando no meio da laçadinha, porque, ó, quando você sobe, não aparece aqui, tá? Ó, aqui é o início, né? Então, se você quiser pegar esse gominho de trás, você pega, tá? Mas eu não estou pegando aqui. Tô pegando só no meio da laçadinha e fazendo pontos baixos aqui para iniciar a subida da nossa bolsa. Nós vamos fazer isso, então. Pegando no meio da laçadinha, ó, sem pular nenhuma, tá? E fazendo ponto baixo aí, ó. Então, faça isso, ó, como é que vai ficando o detalhinho, tá vendo, ó? Ó, pega no meio da laçada, ó. Quando você pega no meio da laçada, esses gominhos ficam aparecendo aqui, ó. Tá vendo como é que fica aparecendo? Então, nós vamos trabalhar até chegarmos aqui onde nós iniciamos, tá? Fazendo um contorno aqui com pontos baixos. Fiz aqui todo o contorno da base, ó, com pontos baixos, com esse detalhe aqui. E agora nós vamos fechar essa carreira. Aqui onde eu deixei o marcador, ó, vou retirar ele. E agora nós vamos colocar a nossa agulha onde nós retiramos o marcador, pegando as 2 laçadinhas da corrente. Pega as 2 laçadinhas, busca o seu ponto e faz um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, vou subir 2 correntinhas, porque nessa carreira nós vamos trabalhar com ponto alto. Então, eu vou fazer 2 correntinhas para fazer a altura do nosso ponto alto. Vou marcar aqui a segunda correntinha. Coloca o seu marcador aqui na segunda correntinha. E nós vamos trabalhar pontos altos nessa carreira agora. Pontos altos sobre ponto alto. Então, aqui eu já tenho um ponto alto. Vou no seguinte, dou uma laçadinha,
Pego as duas laçadas da corrente e tiro aqui duas laçadas, depois duas laçadas. Esse daqui é o ponto alto, tá? Fiz um ponto alto aqui para iniciar, né? Com duas correntinhas, e aqui eu fiz um ponto alto no ponto seguinte. Laço novamente a minha agulha, vou no ponto seguinte, pegando as duas laçadas, tiro duas laçadinhas e mais duas laçadinhas. Fiz mais um ponto alto. Nessa carreira, nós vamos fazer somente pontos altos, tá? Laço a minha agulha, coloco a minha agulha por dentro das duas laçadinhas, busco o fio, tiro duas e tiro duas, ó. Fiz aqui mais um ponto alto, tá? Então, nós vamos fazer isso sobre toda a nossa base. Aqui nós já estamos fazendo o corpo da nossa bolsa, para iniciarmos o nosso ponto fantasia na próxima carreira, tá? Então, aqui nós estamos preparando a base para iniciar o nosso ponto fantasia. Vamos trabalhar ponto sobre ponto agora. Somente pontos altos, tá? Ó. Eu tô pegando as duas laçadinhas da corrente, tá? Ó. Pegando aqui as duas laçadas, ó. E fazendo somente ponto alto. Ó. Aqui. Nós vamos fazer isso até chegarmos aqui, tá? Pontos altos sobre toda a base, de todos os lados, até nós finalizarmos aqui onde nós colocamos aqui o marcador. Vamos aqui ao final da carreira, fiz tudo ponto alto aqui e cheguei aqui onde está o marcador. Retiro aqui o marcador. E aqui onde eu retirei o marcador, nós vamos colocar a nossa agulha e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vamos subir agora duas correntes. Já vou marcar aqui a minha segunda correntinha. Já coloco aqui o marcador aqui nessa segunda correntinha, para saber que aqui é o fechamento da carreira. E nós vamos voltar aqui nesse mesmo ponto que nós fizemos aqui o baixíssimo, laçando a nossa agulha, e nós vamos fazer um ponto alto incompleto. Só vou tirar aqui duas laçadinhas. Fiquei aqui com duas laçadas na agulha. Vamos agora pular dois pontos, ó. Vou pular o ponto seguinte e o próximo ponto. Vou entrar aqui no terceiro, laçando a minha agulha, colocando dentro das duas laçadinhas, buscando meu fio e vou fazer um ponto alto incompleto. Vou tirar somente duas laçadinhas. Estou aqui com 3 laçadas na agulha. Laço novamente a minha agulha, coloco dentro do mesmo ponto, busco meu fio. Agora, tiro novamente duas laçadinhas. E aqui, fiquei agora com 4 laçadas na minha agulha. Eu vou retirar as 4 laçadas de uma vez. Vou subir agora duas correntinhas, ficando assim, ó. Então, eu fiz aqui, ó, 2 pontos altos, né? Pulei 2 pontos de base, fiz mais 2 pontos altos, fiquei com 4 laçadas, retirei as 4 laçadinhas e fechei aqui com 2 correntinhas, tá? Ficou assim. E agora, nós vamos seguir aqui fazendo esse ponto fantasia. Vou voltar aqui no mesmo ponto de base, vou laçar a minha agulha, voltar no mesmo ponto de base, buscar o meu fio. Vou fazer um ponto alto incompleto, somente tirando 2 laçadinhas. Tirei 2 laçadinhas, fiquei com 2 na agulha. Laço meu fio novamente, coloco novamente dentro do mesmo ponto de base, busco meu fio, tiro aqui 2 laçadinhas. Agora, estou aqui com 3 laçadas na minha agulha. Vou pular agora 2 pontos de base, ó. 1, 2. No terceiro, laço novamente a minha agulha, coloco meu fio aqui nas 2 laçadinhas, busco, tiro 2... E fica aqui com 4 laçadas na agulha. Laço novamente meu fio no mesmo ponto que eu trabalhei. Vou colocar novamente a minha agulha, ó, no mesmo ponto. Busco meu fio, tiro 2 laçadinhas. Agora, eu tenho na minha agulha 5 laçadas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, eu vou tirar essas 5 laçadinhas de uma vez. Subo agora 2 correntinhas. Aqui eu tô formando o meu ponto estrela, tá? Ó, meu ponto fantasia é o ponto estrela que nós vamos trabalhar. Aqui eu já fiz uma parte aqui do meu ponto, tá vendo, ó? E aqui nós vamos seguir fazendo isso, tá? Fiz 2 correntinhas, vou voltar no mesmo ponto de base, laço meu fio, volto no mesmo ponto de base, busco a minha laçada, tiro 2. Fiquei aqui com 2 na agulha, ó, 1, 2. Faço novamente mais um ponto alto incompleto. Busco aqui meu fio no mesmo ponto de base, tá, ó? Tiro 2 laçadas e depois eu tiro aqui. Fiquei com 3, né? 3 laçadinhas, ó. 1, 2, 3. Ainda não vou tirar as laçadas. Então, eu trabalho 2 pontos altos voltando dentro do mesmo ponto de base,
tá? Se você for ver, tem 4 pontos altos dentro do mesmo ponto de base, ó, que é um lado da estrela, que é o outro lado, tá? Então, aqui eu já estou com 3 laçadas, vou pular novamente 2 pontos de base, ó, 1, 2. No terceiro, laço a minha agulha, laço meu fio na agulha, coloco aqui nas 2 correntinhas, busco, tiro 2 laçadas, e agora eu tenho 4 laçadas aqui na agulha, ó, 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais uma, porque é 2 vezes um ponto alto aqui no mesmo ponto de base. Laço meu fio, coloco a minha agulha novamente no mesmo ponto de base, busco, tiro 2 laçadas, fico agora com 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 laçadas. E agora eu tiro todas as laçadinhas de uma vez, ó. Ó como é que fica. Fica desse formato aqui, ó. Ó, vai ficando 2 perninhas para cada lado, porque depois nós vamos fazer a carreira seguinte, que vai completar aqui o nosso ponto, tá? Então, fechei aqui as laçadas, faço a minha correntinha, né? 2 correntinhas, ó. Uma e 2. Fiz 2 correntinhas, ó. Sempre depois das 2 correntinhas, vou voltar no mesmo ponto de base aqui, ó. Volto no mesmo ponto de base, laço meu fio, volto dentro do mesmo ponto de base, estico aqui o meu fio, tiro 2, fico com 2 laçadas na agulha. Laço novamente o meu fio, entro no mesmo ponto de base, busco o meu fio e tiro aqui 2 laçadas, tá? Eu fiz um ponto alto incompleto. Tenho 3 na agulha, ó. 1, 2, 3. Vou pular 2 pontos de base, ó. 1, 2, tá? Ó, pulo os 2 pontos seguintes, laço a minha agulha e vou aqui no terceiro ponto. Busco o meu fio, tiro 2 laçadas, fico aqui com um ponto alto incompleto. Laço novamente o meu fio no mesmo ponto de base, busco aqui o meu fio, tiro 2 laçadas, fico com mais um ponto alto incompleto. Aqui sempre vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5 laçadas. Tiro as 5 laçadinhas de uma vez. Faço 2 correntinhas. Perceba que eu tô sempre voltando no mesmo ponto de base. Ó, tá vendo? Vai formando esses Vzinhos aqui, ó. Ó, uma perninha pra cá, outra pra cá, uma pra cá, outra pra cá. Tá vendo como vai formando, ó? Olha como é que vai formando, tá? Então, é assim a nossa sequência de pontos, tá? Fiz aqui as 2 correntinhas, sempre depois das 2 correntinhas, vou voltar no mesmo ponto de base. Laço meu fio, volto no mesmo ponto de base, faço um ponto alto incompleto, tirando 2 laçadinhas. Volto novamente no mesmo ponto, laço aqui meu fio, volto dentro do mesmo ponto, tiro 2 laçadinhas, ficando aqui com 3. Depois aqui eu pulo 2 pontos de base, ó. 1, 2. Laço novamente a minha agulha, vou aqui no terceiro ponto, busco meu fio, tiro 2 laçadinhas, ficando agora com 4 na agulha, ó. 1, 2, 3, 4. E dentro do mesmo ponto de base agora, laço meu fio, coloco a minha agulha, busco e tiro 2 laçadinhas. Fiz mais um ponto alto incompleto. Agora, eu completei na minha agulha 5 laçadas. 1, 2, 3, 4, 5 laçadas. Fecho as 5 laçadinhas de uma vez. E subo aqui 2 correntinhas. Ó como é que vai ficando, ó. Vamos fazer mais um pouco juntas aqui, ó. Fiz 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, voltar no mesmo ponto de base. Faço aqui um ponto alto incompleto. Tirei aqui 2 laçadinhas. Vou laçar novamente o meu fio e agora no mesmo ponto de base vou fazer mais um ponto alto incompleto. Fiquei agora com 3 laçadinhas, tá vendo que eu fiz 2 pontos? Aqui no caso, que nem eu falei, tem sempre 4 pontos aqui no mesmo ponto de base, né? Porque tem 2 para um lado e 2 para o outro, tá? Então, eu fiz 3 aqui, ó, tenho 3 laçadinhas na agulha. Vou pular 2 pontos de base, laçar a minha agulha. No terceiro ponto, coloco a minha agulha aqui dentro do ponto de base, busco, faço um ponto alto incompleto. Fico agora com 4 laçadas. Laço novamente o meu fio e dentro do mesmo ponto de base, busco, tiro 2 laçadinhas, ficando aqui com ponto alto incompleto. E agora eu tenho 5 na agulha, ó. 1, 2, 3, 4, 5 laçadas na agulha. E tiro as 5 laçadinhas de uma vez. Depois de eu tirar 5 laçadinhas de uma vez, subo 2 correntinhas. Essas 2 correntinhas é do ponto de separação que nós estamos fazendo, tá vendo? Nós sempre estamos pulando 2 pontos, então essas correntinhas é para preencher esses pontos que nós estamos pulando, tá? Então, eu fiz aqui 2 correntinhas, vou fazer mais um pouquinho aqui. Laço a minha agulha dentro do mesmo ponto de base, coloco a minha agulha, tiro 2 laçadas. Fico aqui com 2 na agulha, laço novamente, dentro do mesmo ponto de base, busco meu fio, tiro 2 laçadas, fico aqui com 3 agora na agulha.
Agora eu vou pular 2 pontos de base. 1, 2. Laço a minha agulha, no terceiro ponto coloco a minha agulha, tiro 2 laçadas. Fico agora com 4 laçadas na agulha. Laço novamente no mesmo ponto de base, coloco a minha agulha, busco o meu fio, tiro 2 laçadinhas. Fiquei agora com 5 laçadas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre vai ter 5 laçadinhas aqui na agulha, tá? Fecho as 5 laçadinhas de uma vez. Subo 2 correntinhas, tá? E nós vamos fazer esse passo a passo até o final, tá? Depois das 2 correntinhas, faz 2 pontos aqui, pula 2 de base, 2 pontos no seguinte, sempre ficando com 5 laçadinhas na agulha, tá? Então, vamos fazer assim até chegarmos aqui, tá? Onde nós marcamos. Peguei aqui, ó, no final, fiz aqui as 2 laçadinhas, ó, as 2 correntinhas, e eu tenho aqui 2 pontos aqui que sobrou antes de onde nós iniciamos, ó. 1, 2, tá vendo? Ó, fiz aqui o grupinho, falta fechar aqui. Aí sobra 2 correntinhas aqui no final, tá? Sempre vai sobrar aqui 2 correntinhas. Então, agora nós vamos fazer esse grupinho aqui. Fiz as 2 correntinhas, laço meu fio, introduzo dentro desse ponto, do mesmo ponto de base, tiro 2. Laço meu fio novamente, introduzo dentro do mesmo ponto de base, tiro 2 laçadinhas. Fiquei agora com 3 laçadas na agulha. Vou pular os 2 pontos, como nós estávamos fazendo, ó. 1, 2, tá? Esse foi onde nós iniciamos, ó. 1, 2. Agora eu laço a minha agulha e vou aqui nesse grupinho que eu iniciei. Tem esses 2 pontos aqui, tá vendo esse grupinho? Vou laçar o meu fio e colocar dentro desse grupinho aqui. Busco o meu fio, tiro 2 laçadas. Vou novamente laçar a minha agulha, entrar dentro do mesmo grupinho, tiro 2 laçadas. Fico novamente com as 5 laçadinhas na agulha, ó. Pulei aqui, tá vendo que sempre vai sobrar esses 2 pontos para você pular aqui no final. 1, 2, 3, 4, 5. Busco aqui as minhas 5 laçadinhas. Subo 2 correntinhas aqui, ó. E agora nós vamos fechar a carreira, ó. Tiro aqui esse marcador. Nós vamos fechar essa carreira agora em cima do primeiro grupinho que nós fizemos, ó. Temos aqui, ó, esse grupinho que tá formando esse Vzinho, tá vendo? Que foi onde nós iniciamos. Aqui tirei o marcador. E aqui, ó, depois dessas 2 correntinhas, eu vou fechar nesse grupinho que tá aqui. Vou colocar a minha agulha dentro desse grupinho, depois desse que nós iniciamos. Coloco aqui e faço aqui um ponto baixíssimo para iniciarmos o nosso próximo grupinho. Ó como é que vai ficar, ó. Deixa eu puxar aqui para vocês verem, ó. Ó, ficou a perninha de um lado, né? Fechamos esse grupinho e agora nós vamos iniciar o próximo grupinho. A ideia daqui é fazer certinho a contagem dos pontos, né? Sempre pular aqueles 2 pontos que é de base, né? Fazendo o terceiro, sempre ver se dá certinho, né? Para poder dar certinho aqui no final, tá? Então, o segredo aí é você fazer certinho desde lá do início, para você não ter aí diferença nos pontos, tá? Então, aqui eu já fechei aqui o meu grupinho, né? Vou subir agora 2 correntinhas, ó. 1, 2 correntinhas. Vou voltar aqui no mesmo grupinho que eu trabalhei, no mesmo pontinho. Vou laçar o meu fio, introduzir aqui dentro do mesmo pontinho, buscar tirar aqui 2 laçadas. Fiquei com 2 pontos aqui, 2 laçadas na agulha. Agora, nós vamos laçar o nosso fio e nós vamos colocar dentro do próximo grupinho. Tá vendo que tem esse grupinho aqui, ó, que é o próximo grupinho? Nós vamos colocar a nossa agulha aqui dentro, buscar o fio, tirar 2 laçadas. Dentro desse mesmo lugar, desse mesmo pontinho, vamos laçar a agulha, colocar o nosso fio, a nossa agulha dentro do espacinho, tira 2 laçadinhas, ó. Perceba que agora aqui no início da carreira nós ficamos com 4 laçadinhas, tá? Ó, ficamos com 1, 2, 3, 4. Vou fechar as 4 laçadas de uma vez, subo aqui as minhas 2 correntinhas, volto dentro do mesmo espaço que eu coloquei aqui o meu ponto, laçando meu fio na agulha, introduzindo dentro do mesmo espacinho e faço aqui 2 pontos altos incompleto. Fiz um, laço a minha agulha novamente, introduzo dentro do espaço, tiro 2 laçadinhas, fico aqui com 3 agora na agulha, tá? Agora nós vamos aqui pro próximo espacinho, ó. Nós vamos introduzir aqui nesse grupinho, tá vendo que tem esse grupinho aqui? Nós vamos fazer o outro lado aqui da nossa estrela. Então, eu vou laçar a minha agulha, colocar aqui dentro do próximo grupinho, introduzir aqui no espaço, tirar 2 laçadas, fazendo um ponto alto incompleto. Novamente, laço meu fio dentro do mesmo ponto,
que é desse grupinho, tá vendo, ó? Tiro aqui 2 laçadinhas novamente. Agora eu tenho 5 laçadas novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5 laçadinhas. E tiro as 5 laçadinhas de uma vez. Subo 2 correntinhas. Perceba que nós estamos fazendo, ó, o ponto, agora tá ficando, ó, o ponto estrela, tá vendo? Um ponto para um lado, um ponto para o outro. Tô fazendo esse ponto fantasia aqui, ó, tá vendo? Um para cá, outro para cá, que é o nosso ponto estrela aí, tá? Eu acho que parece mais uma flor, né? Acho que ficou bem legal aí esse ponto, mas esse aqui é um ponto estrela, tá? E agora nós vamos fazer novamente repetições. Vamos lá. Subir as 2 correntinhas, volto aqui, ó, perceba, tá vendo, ó? Eu tenho aqui, ó, um aqui em cima, ó, um aqui embaixo e outro aqui. Tá faltando o outro lado, que aqui é onde nós completamos o outro lado, tá vendo? Deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês, ó. Ó, tenho um ponto aqui embaixo, outro ponto aqui e esse aqui, ó, é o terceiro. E agora nós vamos completar pra ficar igual. Ó, tá vendo? Vai ficar 4 pontas, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Então, vamos agora subir a nossa correntinha, a nossa laçadinha, entrar dentro do mesmo ponto, tiro aqui 2 laçadas, novamente laço meu fio dentro do mesmo ponto, tiro aqui 2 laçadas novamente e aqui eu fico com 3 laçadas na agulha. Vou aqui no próximo grupinho, ó, vou aqui no próximo grupinho, laço o meu fio, coloco a minha agulha aqui dentro e faço aqui 2 pontos altos incompletos novamente, dentro do mesmo ponto de base. Ó, agora eu tenho novamente 5 laçadinhas na agulha, tiro as 5 laçadinhas de uma vez. Subo 2 correntinhas, ó. Ó, como é que, perceba como é que tá ficando, ó. Olha que lindo, ó. Pra cá, tá vendo, ó? Certinho aqui, ó. Subo 2 laçadinhas, 2 correntinhas, né? Faço novamente minha laçada, entro dentro do mesmo ponto de base, faço 2 pontos altos incompletos aqui. Fiquei aqui com 3 laçadinhas na agulha. Tem que prestar atenção, tá? Pra não pular os grupinhos, ó. Tô com 3 laçadinhos. O próximo grupinho é esse aqui do lado. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui do lado, ó. O próximo grupinho. Então, laço meu fio. Vou aqui no próximo grupinho e faço 2 pontos altos incompletos aqui, ó. 1 e 2. Fico novamente com 5 laçadas. 1, 2, 3, 4, 5. Fecho as 5 laçadinhas de uma vez, tá? Ó, procura não pular os pontos, tá? Pra dar certinho. Subo 2 laçadas, 2 correntinhas. Novamente, vou voltar dentro do mesmo ponto para poder fazer aqui o outro lado da perninha do grupinho, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Subo laço meu fio, entro dentro do mesmo ponto, faço 2 pontos altos incompletos aqui, ó. 2 pontos altos incompletos aqui, ficando com 3 laçadas na agulha. Agora, vem onde é o próximo grupinho. O próximo grupinho tá aqui do lado. Laço o fio, vai no próximo grupinho, tá? Vê se não tá pulando. Tira 2 laçadas, laça de novo e tira mais 2 laçadas. Fiquei novamente com 5. Só na primeira que fica com 4, depois é 5, tá? 5 laçadas. 1, 2, 3, 4, 5. Faço aqui o fechamento das 5 laçadinhas. Subo 2 correntinhas novamente. Sempre tem que subir 2 correntinhas, tá? Para dar o espaço aqui do nosso ponto. Laço meu fio dentro do mesmo ponto. Busco, tiro 2 laçadas. Laço novamente dentro do mesmo ponto, tiro mais 2 laçadas. Fiz 2 pontos altos incompletos aqui, fiquei com 3 laçadas. Laço meu fio, vou no próximo grupinho. Busco meu fio, tiro 2 laçadas. Laço novamente dentro do mesmo ponto, tiro mais 2, ficando novamente com 5 pontos. Parece difícil, mas não é, meninas, tá? Parece um pontinho difícil, mas é um pontinho bem fácil de fazer, tá? Só prestar bem atenção certinho, se tá colocando os pontos dentro do mesmo ponto certinho, tá? Tá pulando os 2 pontos de base, né, lá no início, pra não ter problema, tá? Sobe 2 correntinhas e vai repetir isso. É só repetição, tá? Nós vamos fazer isso até chegarmos aqui onde nós iniciamos. Até aqui, ó, nesse pontinho que nós iniciamos, tá? É repetição. Sempre fazendo, quando você faz aqui as 2 correntinhas, volta no mesmo ponto, fazendo 2 pontos altos incompleto. Depois faz mais 2 pontos altos incompleto no próximo grupinho, tá? Então, vamos fazer aí até chegarmos aqui para finalizarmos a nossa carreira.
Chegamos aqui no final, ó. Fiz aqui o grupinho, 2 correntinhas. Vamos fechar agora esse grupinho, ó. É o último ponto aqui da carreira, tá? Vamos fechar aqui o grupinho, fazendo aqui a nossa laçada. E dentro do mesmo ponto, vamos fazer 2 pontos altos, né? Incompleto. Fechei aqui o meu último grupinho, ó. Fiquei aqui com 3 laçadinhas na agulha. E agora eu vou fechar esse grupinho. Onde que eu vou fechar esse grupinho? Nós vamos aqui, ó. A mesma coisa que nós fizemos lá do outro lado. Nós vamos completar esse daqui. Nós vamos laçar a nossa agulha, introduzir aqui dentro desse primeiro grupinho que eu trabalhei aqui, ó. Vou colocar a minha agulha aqui no meio, aqui embaixo, ó, do grupinho, para fazer aqui o outro lado da nossa estrelinha, tá? Faço um ponto alto incompleto, tiro 2 laçadinhas, laço meu fio novamente dentro do mesmo grupinho, do mesmo ponto, né? Tiro agora mais 2 laçadas. Ó, fiquei agora novamente com as 5 laçadinhas para fechar o nosso grupinho. Fecho aqui as 5 laçadinhas. Vou subir 2 correntinhas. 1, 2 correntinhas e vou agora fechar essas 2 correntinhas, ó. Aqui é onde eu fiz a primeira correntinha, né? O primeiro ponto alto da carreira anterior. Eu vou fechar em cima desse grupinho, tá vendo? Aqui tá o ponto alto que nós fizemos e aqui tá o grupinho. Nós vamos colocar a nossa agulha dentro desse grupinho e nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Fechei aqui a minha carreira, ó. Tá vendo? Fechei todas as estrelinhas aqui, tá todas certinhas aqui. Agora nós vamos fazer pontos baixos, tá? Se você quiser continuar com esse ponto sobre toda a bolsa, tá? Você pode. Aqui na minha, eu quis fazer só essa parte de baixo, né? Ó, fiz essa parte de baixo com esse ponto fantasia. Depois eu continuei aqui com pontos. Aqui eu fiz pontos baixos e aqui eu fiz ponto alto. Tá? Fiz tudo com ponto alto para depois fazer essa parte aqui. Tá? Que como eu fiz esse detalhe aqui da bolsa, então eu só fiz aqui essa parte aqui com esse ponto fantasia, né? Para ter um destaque também nesse ponto que eu fiz aqui em cima, tá? Nessa curvatura aqui, ó, que dá todo o charme aí para a peça. Ó que linda que fica, tá? Então fica aí ao critério de vocês fazerem aí do jeito que vocês preferirem, tá? Aqui na minha, eu vou continuar agora a fazer com ponto baixo. Essa carreira eu vou fazer com ponto. Aqui nessa carreira nós vamos fazer ponto baixo, tá? Então eu fiz aqui o meu ponto baixíssimo, né? Eu fiz aqui o meu baixíssimo. Deixa eu voltar aqui no baixíssimo. Vou fazer uma corrente aqui para dar uma altura de um ponto baixo, né? Fiz aqui uma correntinha, tá? E agora eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre toda a base. Se você quiser marcar esse pontinho aqui, marca ele. E vamos seguir fazendo ponto baixo, ó. Vamos pegar aqui no próximo, aqui do lado, nesse espaço, ó. É só seguir com pontos baixos agora, tá? Não tem regra, ó. Faça ponto baixo, vou aqui no próximo. Aqui onde tá o miolinho, tá vendo, ó? Essa bolsa é bem fácil, bem gostosa de fazer aí. Ó, tá vendo aqui, ó? Vou aqui no miolinho, eu sempre vou pegando no miolinho e aqui no meio, ó. No meio. Vou aqui do lado, ó. É intuitivo os pontos, tá? Você já vai observando aí onde você tem que pegar. Ó, pego aqui no meio. Opa. Ó, aqui, ó, tá vendo onde tá o grupinho, ó? Então, nós vamos seguir aqui fazendo pontos baixos agora. Que na próxima carreira que nós vamos iniciar o nosso ponto alto, tá? Ó, pega aqui no meio. É sempre no meio, aí depois aqui em cima do grupinho, ó. De um lado do grupinho e depois tem o outro lado do grupinho aqui, ó. Um lado e depois tem o outro lado, ó. Ó, vamos novamente. Aqui dentro. Aí aqui, ó, tem uma perninha da estrelinha. Nós colocamos aqui o nosso ponto baixo. E tem a segunda perninha da estrelinha aqui, ó. Colocamos outro ponto baixo, tá? Nós vamos seguindo assim. Um ponto baixo para cada ponto de base aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Então, nós vamos fazer isso até chegarmos aqui onde nós marcamos. Sempre fazendo pontos baixos sobre toda a base. Chegando aqui ao final, ó, fiz aqui em cima do grupinho, aí tem aqui esse espacinho aqui. Nós vamos colocar o último ponto aqui. E para fazer o fechamento, nós vamos fechar aqui onde tá o marcador, tá? Tira aqui o marcador e onde eu tirei o marcador, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, tá? Eu coloco no meio aqui da corrente, ó. Pegando a laçadinha de trás da corrente também. E aqui eu vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, para iniciar a próxima carreira, que eu vou fazer de ponto alto. E aqui nós vamos marcar esse ponto aqui, tá? Vamos
aqui marcar, vamos subir 2 correntinhas, né? Depois do ponto baixíssimo, vamos subir 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Vou fazer novamente aqui para não ficar dúvida, tá? Ó. Fiz aqui o meu último ponto baixo, aqui onde eu tirei o marcador, vou colocar a minha agulha no meio da correntinha e pegando essa laçadinha aqui de trás também. Eu coloquei no meio da correntinha. E faço aqui o baixíssimo. E agora eu vou subir 2 correntinhas. Vou marcar essa segunda correntinha aqui. Marcar essa segunda correntinha que é onde eu vou fechar o meu ponto da próxima carreira. Fiz um baixíssimo, subi 2 correntinhas. E essa carreira nós vamos fazer toda de baixíssimo, pegando as 2 laçadas da corrente, tá? Então, eu fiz aqui o primeiro baixíssimo, laço, vou aqui no próximo, que é esse daqui do lado, ó. Tá vendo? Aqui do lado, eu fiz esse primeiro aqui, que eu fiz para dar altura, né, de um ponto alto. E vou iniciar agora no próximo aqui do lado, pegando as 2 laçadas. E vou fazer ponto alto agora. Nessa carreira, nós vamos fazer só de ponto alto, ó como é que ficou, ó. Tá vendo? Nós vamos subir ponto alto sobre ponto alto agora. Laço meu fio, pego nas 2 laçadas do meu ponto. Laço, pego nas 2 laçadinhas da corrente. A partir de agora, nós vamos só trabalhar esse ponto, tá? Só o ponto alto agora, até chegarmos lá na nossa finalização. Laço o fio, tira 2, laço o fio, ponto alto, tá? Então, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto aqui. Ponto alto, ó. Laça, eu tô pegando as 2 laçadinhas da corrente, tá? Então, agora é só fazer isso, só ponto alto sobre ponto alto, até nós chegarmos aqui, para finalizarmos aqui a carreira. Fiz aqui o meu último ponto alto da carreira, e agora eu vou finalizar aqui onde eu tô com o marcador. Tiro o marcador, coloco a minha agulha no meio da laçada e faço aqui um ponto baixíssimo para finalizar. Sempre vai ser assim o nosso fechamento, tá? Agora eu vou subir 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, marco a segunda correntinha. Na segunda correntinha é sempre onde eu faço o meu baixíssimo para fazer o fechamento de carreira. Aqui nós vamos fazer um total de 4 carreiras de ponto alto. Essa daqui foi a primeira, nós vamos fazer mais 3 carreiras, tá? Ó. Sempre o fechamento vai ser com baixíssimo, subir 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Então, eu fiz aqui o meu primeiro ponto alto, laço meu fio, vou aqui na próxima correntinha aqui do lado e faço aqui o meu ponto alto, tá? Essa carreira também vai ser de ponto alto. Então, nós vamos trabalhar agora mais 3 carreiras de ponto alto, tá? Já temos uma aqui, né? Finalizamos uma e vamos fazer mais 3 carreiras. Nessa daqui eu fiz 4 carreiras, ó. Fiz 4 carreiras com essa, 1, 2, 3, 4, porque depois nós vamos fazer essa parte aqui do acabamento, tá? Então, vamos fazer agora mais 3 carreiras aí de pontos altos, tá? O fechamento sempre do mesmo jeito que eu ensinei aqui, tá? E vamos aí trabalhar o total de 4 carreiras, tá? Nós já temos uma e vamos fazer agora mais 3 carreiras. Fiz aqui, ó, 3 carreiras de ponto alto, ó, 1, 2, 3, e o meu fio, o meu primeiro rolo de fio já está acabando, tá, ó. Eu vou ensinar vocês aqui como fazer a emenda para vocês pegarem o próximo fio, tá? Nós vamos pegar aqui as 2 pontinhas, ó, esse aqui é o próximo fio, e nós vamos unir aqui junto, nós vamos colar, tá? Vou usar aqui uma cola pergamil, vou passar aqui no meu fio, ó, passar aqui no meu fio. Nós vamos fazer aqui a colagem. Não precisa passar muito, só um pouquinho, tá? Vamos aqui colocar as 2 pontas abertas, ó. Abri as 2 pontas do fio. Emendei aqui, ó. Colei, ó. E agora nós vamos aqui, não deixa manchar, tá? Não deixa ficar manchadinho aqui, porque agora nós vamos colar novamente, tá? Passa novamente aqui mais um pouquinho, tá? Não precisa ser muito, não. E dobra aqui o seu fio, ó, pra dentro, ó. Ó. E pressiona um pouquinho. Tá vendo aqui, ó? Ó, assim eu fiz a emenda do fio, tá? Segura aqui, pressiona até secar, tá? E agora nós vamos fazer mais uma carreira aqui de pontos altos. Finalizei aqui as 4 carreiras de pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui a emenda, ó, ficou imperceptível, tá vendo? Não dá pra ver nem onde que nós fizemos aqui a emenda, ó. Tá vendo? E agora nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo. Vamos finalizar aqui a carreira
Colocar aqui a nossa agulha para fazer o fechamento aqui no ponto. Faz aqui o fechamento com ponto baixíssimo e faz uma correntinha. Coloca aqui o seu marcador para saber que aqui é o seu ponto de fechamento. E nós vamos seguir agora fazendo pontos baixos, tá? Deixa eu dobrar aqui. Vamos colocar aqui nossa agulha e começar pontos baixos, igual nós fizemos lá quando nós iniciamos. Faça somente aqui pontos baixos, ó. Pegando as duas laçadinhas aqui do nosso ponto, tá? Então, aqui é só mais uma carreira de pontos baixos antes de nós iniciarmos lá a nossa parte de cima da peça, ó. Tá ficando lindíssima a nossa bolsa. Essa bolsa é muito lindíssima aí pra praia, tá? Se você quer vender aí, fazer suas vendas aí, agora é a hora. Aproveita. Carnaval, verão, muitas comemorações aí esse ano. Então, nós vamos fazer agora pontos baixos, tá? Até chegarmos aqui no marcador. Finalizei a carreira, ó, com pontos baixos e agora eu vou fechar aqui o meu ponto. Vou colocar aqui a minha agulha aqui onde está o marcador, retiro o marcador e faço aqui um ponto baixíssimo, né, para fechar e subo aqui uma correntinha, tá? Vou marcar essa correntinha aqui para saber que aqui é o meu fechamento da próxima carreira. Agora nós vamos marcar a nossa peça para poder fazermos aqui essa parte da bolsa, tá? Nós vamos fazer agora essa parte, esse contorno aqui da bolsa, né? Então, agora eu vou marcar aqui para saber aonde que nós vamos começar. Nós vamos ter que ter 21 pontos para poder fazer esse contorno aqui na bolsa, tá? Então, vamos marcar aqui. Então, pega aqui a sua peça, dobra ela assim ao meio, ó. Dobra ela ao meio, deixa aqui o seu fio da laçadinha para lá. Dobra aqui a sua peça ao meio. Pega aqui o seu marcador, ó. E vamos achar aqui o meio da peça, tá? Ó, o meio onde tá essa laçadinha deitada. Coloco aqui um marcador aqui para saber que aqui é o meio da peça. Eu vou colocar desse lado e desse lado também. Aqui, ó, onde tá a laçadinha. Tá vendo que tá deitada essa laçadinha aqui, ó? Aqui é o meio da minha peça. Então, eu já achei aqui o meio da peça, tá? E agora nós vamos marcar. Então, aqui, ó, onde que tá o marcador. Depois aqui do marcador, eu vou contar 5 pontos, tá? Sem contar com ele. Vamos contar 5 pontos sem contar esse aqui. Então, tá marcado esse, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no sexto, ó, vou colocar mais um marcador aqui. Então, aqui depois do marcador, contei 6 pontos e marquei aqui o sexto ponto. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Tá aqui o marcador no meio, né? Eu vou contar 6 pontos sem contar com ele, tá? Ele tá aqui no meio. Vou contar depois dele 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no sexto, ó, coloco mais um marcador, porque aqui nós vamos fazer pontos baixos aqui, tá? Nesse redor aqui. Então, eu marquei 6 pontos para cá e 6 pontos para cá e um no meio. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Marco o meu ponto do meio, né? Já marquei aqui. Vou contar 6 pontos agora, depois do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. E marco. Viro aqui a minha peça. Esse daqui é do fechamento, tá? Tá aqui separadinho, não conta ele não. Vamos contar agora aqui, ó. Depois aqui do marcador, estamos aqui com esse marcador aqui, que é o meio da peça. Nós vamos contar 6 depois dele, tá? Ó. 1, 2, ó. 3. Esse aqui é o quarto que tá aqui, né? Que é o do marcador. Quinto, sexto, ó. Sexto ponto, vou marcar mais esse ponto aí. Aqui. Então, vamos ver para vocês entenderem melhor. Depois desse marcador, 6 pontos, ó. Tá aqui o marcador, né? E conto 6, ó. Vou colocar assim para vocês verem melhor, ó. 1, 2, aqui é o terceiro. Esse é o quarto, né? O quarto ponto, que é onde nós fizemos o fechamento. Quinto, sexto. Marquei 6 pontos. E aqui tem que ter sobrado 21 pontos para cada lado, tá? 21 pontos. Vamos contar aqui juntas, tá? Depois do marcador, vamos contar 21 pontos, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor. Ó, depois do marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 pontos, tá? 21 para cá e 21 para cá. E achei o centro aqui da minha peça, porque aqui nós vamos fazer pontos baixos e aqui nós vamos trabalhar esse ponto
ondulado aqui em cima, tá? Então, vamos lá. Agora, continuar aqui a nossa peça. Então, aqui onde eu fiz o fechamento, né? Coloquei foi o meu fechamento, tá? Vou seguir agora fazendo pontos baixos. Vamos aqui no próximo ponto, ó. Pego as duas laçadas e sigo fazendo ponto baixo. Até chegarmos lá no outro marcador, tá? Esse marcador do meio aqui já pode tirar, porque eu já sei aqui onde que é o meio, né? Vou tirar esse marcador aqui do meio, tá? Já sei aqui o que eu marquei o meio. Então, retirei o marcador e aqui é o ponto do meio. Ó, depois desse marcador eu tenho 6 pontos aqui marcado, ó. Faço 6 pontos baixos. 1, 2, deixa eu arrumar assim pra ficar melhor, né? Ó. 3, 4, ó, 5 e 6, tá? Eu marco de novo esse último ponto aqui. Só tirei o do meio lá. Marco esse pontinho aqui. Porque eu sei que aqui vai ser a minha lateral, tá? Vai ser a parte da minha lateral. E agora nós vamos começar a fazer o nosso ponto fantasia aqui em cima. Eu dobrei aqui a minha peça para ficar mais fácil, tá? Dobra assim a peça para ficar mais fácil. Então, nós vamos achar aqui o meio da nossa peça, tá? Eu tenho 21 pontos aqui, eu vou deixar 10 pontos para cá, vamos contar 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui no meio eu vou marcar, tá? Que esse aqui é o ponto central do nosso ponto. E sobrou aqui 10 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aqui antes do marcador, tá? Esse marcador é a parte da lateral. Então, esses 2 pontos marcados aqui são a lateral. Então, aqui, depois desse ponto do meio, eu marquei aqui, eu tenho mais 10 aqui separado, tá? Então, nós vamos começar aqui o nosso ponto fantasia. Como que nós vamos fazer o nosso ponto fantasia? O nosso primeiro ponto aqui, ó, vai ser um ponto baixo. Nós vamos colocar um ponto baixo no nosso primeiro ponto. No ponto seguinte, nós vamos fazer um meio ponto alto. Depois do meio ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Ó, já trabalhei 3 pontos dos 10 pontos que eu tenho aqui para trabalhar, tá? Então, eu trabalhei 3 pontos. No seguinte, nós vamos fazer um ponto alto e um ponto alto duplo junto, é um aumento. Então, eu vou fazer aqui, lacei a minha agulha, coloco no próximo ponto, tiro 2 laçadas e tiro 2, fiz um ponto alto. E dentro desse mesmo ponto, vou fazer um ponto alto duplo. Vou laçar a minha agulha 2 vezes no fio, entrar no mesmo ponto de base, buscar o fio. E aqui eu vou tirar de 2 em 2 laçadas, ó. Tiro 2 e tiro 2. Aqui eu fiz um aumento com um ponto alto e um ponto alto duplo, no mesmo ponto de base, tá? Trabalhei já 4 pontinhos aqui dos meus 21 pontos. No seguinte, eu vou fazer um aumento de ponto alto duplo. Vou fazer 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base. Laço 2 vezes a meu fio na agulha, entro no ponto de base, busco meu fio, tiro 2 laçadas, tiro 2 laçadas e tiro 2 laçadas. Fiz um ponto alto duplo. E no mesmo ponto, vou fazer mais um ponto alto duplo. Lacei a minha agulha 2 vezes, tiro de 2 em 2 laçadas. Tiro 2 e tiro 2. Fiz um aumento aí de ponto alto duplo. Trabalhei aqui 5 pontinhos daqueles 21 pontos que eu tenho para trabalhar aqui na parte de cima da peça. Próximo ponto, vou fazer mais um aumento de ponto alto duplo. 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base. Tiro 2 e tiro 2. Vou fazer mais um ponto alto dentro do mesmo ponto. Tiro 2 e tiro 2. Ó, fiz mais um aumento de ponto alto duplo. No seguinte, nós vamos trabalhar um ponto alto duplo e um ponto alto. Nós vamos laçar 2 vezes a nossa agulha, fazer um ponto alto duplo e no mesmo ponto, um ponto alto. Laço uma vez só na agulha, tá? E faço um ponto alto. Fiz tudo dentro do mesmo ponto de base. Então, eu fiz mais um aumento. Só que esse aumento foi um ponto alto duplo e um ponto alto. No seguinte, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos. Que é o aumento de ponto alto agora. 2 pontos altos juntos, tá? Fiz mais um aumento de ponto alto. E agora, nós vamos fazer um meio ponto alto no próximo ponto. Um meio ponto alto. E no mesmo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo.
tá? Eu fiz mais um aumento. Só que esse aumento foi um ponto alto, não, meio ponto alto e um ponto baixo. E o último pontinho aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Aqui, ó, antes de chegarmos lá onde nós marcamos, vamos fazer um ponto baixo, ó. Trabalhei aqui uma parte aqui, ó, da minha peça, tá vendo? Eu trabalhei aqui a metade, trabalhei 10 pontos aqui, ó. E agora nós vamos trabalhar aqui os outros 10, né? Vamos fazer esse do meio, vamos trabalhar esses 10 aqui que se restaram. Faço aqui o ponto do meio. Aqui eu vou fazer um ponto baixo aqui no meio. Tiro aqui o marcador e vou fazer aqui um ponto baixo. Esse ponto baixo é o ponto do meio da nossa peça, tá? 10 mais esse aqui do meio, 11, tá? Que é o ponto do meio. E agora nós vamos voltar fazendo o que nós fizemos aqui, agora voltando de forma contrária, tá? Então, aqui, no último ponto que nós trabalhamos meio ponto alto e um ponto baixo. Nós vamos voltar ao contrário, nós vamos fazer um ponto baixo e um meio ponto alto, porque nós vamos voltar no sentido contrário agora da peça, tá? Então, no seguinte, eu faço um ponto baixo sozinho, tá? Porque eu tenho um ponto baixo sozinho aqui antes de chegar nesse ponto baixo do meio. Então, eu faço um ponto baixo e faço agora no seguinte um ponto baixo e um meio ponto alto, tá? Que foi o aumento que nós fizemos aqui antes de chegarmos nesse ponto baixo, tá? Nós estamos ao contrário agora, ó. Voltando ao contrário aqui da peça. Então, agora nós vamos fazer, depois desse um ponto baixo e o meio ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui, ó, 2 pontos altos juntos. Então, laço a minha agulha uma vez e faço aqui um aumento de ponto alto. Fiz aqui o aumento de ponto alto. No seguinte, nós vamos fazer um ponto alto e um ponto alto duplo dentro do mesmo ponto de base. Laço 2 vezes o meu fio na agulha, tá? Aqui eu fiz mais um aumento. Só que eu fiz um aumento de ponto alto e um ponto alto duplo dentro do mesmo ponto de base, tá? E no seguinte, nós vamos fazer 2 pontos altos duplos juntos, tá? Que é o nosso aumento novamente. 2 pontos altos duplos juntos. Um ponto alto duplo junto. Mais um aqui dentro do mesmo ponto de base. Fiz um aumento de ponto alto duplo. Vou fazer mais uma vez um aumento de ponto alto duplo no ponto seguinte. Laço a minha agulha 2 vezes e faço 2 pontos altos duplos juntos. Ó, vai ficando assim, tá? Vai ficando esse detalhe aqui, ó, com esse ponto aqui no meio. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um ponto alto duplo e um ponto alto. Um ponto alto duplo, um ponto seguinte, tá? Um ponto alto duplo e um ponto alto, no mesmo ponto de base. Se você tiver dúvida, volta o vídeo, tá? Que é tudo que nós fizemos naquele lado, nós estamos repetindo para esse lado. Então, eu fiz um ponto alto duplo e um ponto alto. Sobrou aqui 3 pontinhos antes desse marcador, ó. 1, 2, 3, que é para nós fazermos agora um ponto alto sozinho, tá? Um ponto alto, um meio ponto alto no próximo. E o último é um ponto baixo, tá? Foi igual nós iniciamos aqui, ó. Um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto. Aí, só que nós fizemos de forma contrária. Fizemos aqui um ponto alto, um meio alto e um baixo, tá? Então, nós voltamos aqui de forma contrária. Então, nós já finalizamos aqui a parte da frente da peça. Olha como é que vai ficando, ó. Vai ficando lindíssima essa bolsa. Tá linda, gente. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui voltar aqui, ó. Fazendo ponto baixo. Aqui onde tá esse marcador aqui, onde nós marcamos... Nós voltamos com ponto baixo. Marca ele de novo, para não perder. E volta aqui fazendo ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Aqui no meio já pode tirar esse marcador, tá? Ó. Pode tirar porque nós já marcamos o pontinho do meio. Já tira esse marcador aqui do meio. Só deixa marcado as laterais aí para não se perder, porque depois nós vamos fazer as alças, tá?
Deixa essas laterais aqui marcadas. Depois nós vamos fazer a alça, senão você se perde aí nos pontos. Então, eu sigo aqui fazendo aqueles pontos baixos, ó. Aqui onde tá o marcador, marco de novo. Tiro o marcador e marco de novo aqui. Faço um ponto baixo e marco, ó. Então, vou contar aqui quantos pontos tem aqui na lateral para vocês saberem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos. Foi aqueles pontos que nós marcamos, tá? E aqui eu sigo agora fazendo aqueles 21 pontos. Eu vou repetir a mesma coisa aqui que nós fizemos desse lado. Vou fazer novamente com vocês aqui, essa parte aqui. Eu conto 10 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui no 11 eu marco, tá? Esse aqui é o ponto do meio. E aqui eu tenho mais 10 pontos aqui antes de chegar aqui no marcador, tá? Vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá do outro lado aqui, tá? Vou repetir aqui com vocês. Nós começamos com um ponto baixo, um ponto meio alto no seguinte, tá? Nós vamos fazer um ponto sozinho agora. Um ponto meio alto e um ponto alto. A partir do quarto ponto que nós começamos a fazer os aumentos, tá? Então, eu fiz 3 pontos aqui. Um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto alto. No seguinte, nós vamos fazer um ponto alto. E no mesmo ponto de base, mais um ponto alto. Nós vamos fazer um aumento de ponto alto. Fiz aqui um aumento de ponto alto. No seguinte, nós vamos fazer um ponto alto e um ponto alto duplo junto. Laço 2 vezes meu fio na agulha. Então, eu fiz um aumento aqui. Ponto alto e ponto alto duplo junto. No seguinte, nós vamos fazer 2 pontos altos duplos juntos. Que é o aumento também, tá? Ó. 1 e 2. No seguinte, também, mais um aumento de ponto alto duplo. Ó, ficou assim. Aqui sobrou, ó. Aqui para vocês terem ideia. 1, 2, 3, 4 pontos, tá? Nós trabalhamos aqui 6 pontos, sobrou 4 pontos aqui para nós fazermos aqui o restante. Então, nós já fizemos 2 aumentos de ponto alto duplo. No seguinte, nós vamos fazer um ponto alto duplo e um ponto alto. Um ponto alto duplo. E um ponto alto dentro do mesmo ponto de base. Fiz mais um aumento, tá? E o seguinte, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos. Mais um aumento de ponto alto. Sobrou 2 pontinhos, ó. 1, 2, que é para você fazer um meio ponto alto. No mesmo ponto, um ponto baixo. E antes de chegar no marcador, mais um ponto baixo. Ó, finalizamos aqui esse lado, tá? E agora nós vamos repetir a mesma coisa, tá? Só que de forma contrária. Vamos fazer aqui. Tira o marcador no ponto do meio, faz o ponto baixo. Ó, como é que vai ficando, tá vendo? Tem que ser certinho, tá? Porque se não tiver certinho aqui os pontos que nós estamos colocando, fica torto aqui desse lado. Tem que contar, ver se dá certinho. Por isso que eu já separei aqui para dar certinho, tá? Senão vai ficando torto. Então, aqui, ó, no seguinte, nós vamos fazer um ponto baixo sozinho, um ponto baixo e meio ponto alto dentro do mesmo ponto. Fiz um aumento. No seguinte, nós vamos fazer 2 pontos altos juntos, que é o aumento de ponto alto. Fiz aqui o aumento de ponto alto, nós vamos fazer agora os duplos, tá? Fiz aqui o aumento de ponto alto, nós vamos fazer agora um ponto alto e um ponto alto duplo. Primeiro eu vou fazer um ponto alto no seguinte, tá? E um ponto alto duplo dentro do mesmo ponto. Vai ficando dessa forma aqui. Agora aqui é os pontos altos. Nos 2 próximos pontos,
nós vamos fazer 2 aumentos de ponto alto duplo, tá? Ó, um ponto alto duplo nesse ponto de base e um ponto alto duplo nesse outro ponto de base. Então, nós vamos trabalhar, laça 2 vezes aqui, meu fio na agulha e faz aqui o primeiro aumento de ponto alto duplo. No seguinte, também faz um aumento de ponto alto duplo. Ó como é que tá ficando, ó. Desse jeito. E aqui sobrou, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4 pontos aqui. Vamos colocar um ponto alto duplo no seguinte. E um ponto alto, dentro do mesmo ponto de base, tá? Mais um aumento. E agora sobrou 3 para nós finalizarmos. Com um ponto alto. Um meio ponto alto no próximo. E um ponto baixo, tá? Esses 3 primeiros são sozinhos, tá? Um ponto baixo, meio ponto alto e um ponto alto aqui, tá? São 3 pontos sozinhos. Depois o 4º ponto que eu começo a fazer os aumentos. E aqui eu sigo fazendo a mesma coisa. Viro aqui a minha peça e faço aqui meus pontos baixos aqui, ó. Aqui eu vou ter fechamento de carreira, tá? Então aqui, ó, faço no próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Sempre marcando aqui para saber que aqui é a lateral, tá? Eu costumo marcar. Agora, se você não tiver dificuldade de fazer sem marcar, ó, marquei o ponto, vou no próximo. E aqui eu cheguei onde tá, ó, o fechamento de carreira. Vou fazer aqui mais um, né, que tá faltando esse. E cheguei aqui no fechamento de carreira. Vou fazer aqui o fechamento de carreira com ponto baixíssimo, ó. Tiro esse marcador. Coloco a minha agulha no meio do ponto e faço aqui o baixíssimo e o baixo. Marco esse baixo aqui para saber que aqui é o fechamento de carreira. Então, eu fiz aqui o fechamento de carreira no meio daqueles 13 pontos que nós temos aqui. No próximo, eu vou fazer o ponto baixo. Ó, baixo. E vou fazer ponto baixo até o outro marcador agora. Ó, cheguei no marcador, marco ele de novo, ó. Marco aqui. Então, aqui, ó, e a nossa peça já está tomando forma, ó como que tá ficando, ó. Aqui nós vamos subir a alça, tá? Essa daqui, eu trabalhei aqui, deixa eu ver quanto que eu trabalhei de alça nela aqui. Total aqui de alça, mais ou menos, ó. 72 centímetros eu fiz aqui de alça. Você pode fazer a alça do tamanho que você quiser, tá? Eu subi aqui 70 correntinhas para fazer essa alça aqui. Deu 72 centímetros aí de alça, eu acho que ficou legal, porque é uma alça de ombro, né, ó. Tá vendo como é que ela fica? Então, eu vou fazer aqui 70 correntinhas. Então, aqui, ó, onde eu saí com o meu último ponto aqui, tá marcado esse pontinho aqui. Nós vamos subir 70 correntinhas agora. A partir desse ponto, tá? Então, aqui, ó, onde eu finalizei, aqui nós vamos subir 70 correntinhas, tá? Então, sobe aí 70 correntinhas. E nós já voltamos aqui para unir aqui do outro lado. Feito aqui as minhas 70 correntinhas, ó. Deixa eu medir aqui o tamanho que ficou aqui. Para vocês verem aqui, né? Quanto que ficou. Deixa eu medir aqui. Ó. Aqui deu 60 centímetros agora, tá? Finalizada ela vai dar 70. Deu 60 centímetros aqui. Porque nós vamos fazer mais uma carreira agora, né? Então, deu 60 centímetros aí de correntinhas, tá? 70 correntinhas. E agora, nós vamos prender essa correntinha aqui, ó. Vamos colocar ela todas voltadas aqui para frente, ó. Assim, para frente. Ó, ajeita ela para você poder prender ela certinho, ó. Então, eu tô com ela aqui, ó. Coloquei ela para frente, todas voltadas aqui para frente, ó. Desse lado aqui, que é a parte da frente. Ó, ajeita aqui, tá vendo, ó? Vamos ajeitar toda ela, ó, todas voltadas aqui para o lado da frente. E vou prender agora aqui onde tá marcado o nosso ponto, tá? A nossa lateral. Prender aqui com ponto baixo.
Fiz aqui o ponto baixo, marco esse ponto baixo aqui para saber que depois eu vou fazer mais uma volta ainda. Então, eu vou marcar esse pontinho baixo aqui. E vou seguir aqui fazendo ponto baixo aqui na lateral. Deixa eu ajeitar ela aqui. Sigo aqui fazendo ponto baixo, ó. Ponto baixo, até chegar lá no outro, no outro marcador, tá? Ó, cheguei aqui no outro marcador, faço o ponto baixo, faço aqui o ponto baixo, ó, cheguei aqui no último, faço esse ponto aqui. Opa. Marco de novo esse ponto. Eu gosto de marcar para dar certinho, né? Porque às vezes a gente pega um ponto da frente, né? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou subir aqui 70 correntinhas de novo, tá? Então, sobe aí 70 correntinhas novamente. Subimos 70 correntinhas de novo, ajeita novamente, né? Pra ficar certinho do lado da frente. E vamos prender aqui onde tá o ponto marcado. Faz aqui, ó, ajeita ela pra ficar pro lado da frente, tá vendo, ó? Faz aqui o ponto baixo, onde você tirou o marcador. Marca ele de novo, porque nós vamos fazer mais uma volta ainda. Marca e aqui segue com ponto baixo até chegar lá no fechamento. Faz o ponto baixo. Cheguei aqui ó, no fechamento de novo, ó. Cheguei aqui no fechamento, tiro o marcado, né, o ponto marcado. Faço, falta um ponto aqui, ó. Tem que fazer esse pontinho que tá faltando aqui. Faço aqui um ponto aqui baixíssimo para fechar. E uma corrente. Marco ele novamente, porque aqui é o último fechamento, né? E agora nós vamos fazer um contorno na lateral novamente aqui. Nós vamos contornar toda a lateral de novo, com pontos baixos aqui. Então, eu vou seguir fazendo pontos baixos aqui novamente. Até chegar lá no marcador, tá? Até chegar aqui no marcador. Cheguei aqui no marcador, ó. Tá vendo onde tá o marcador? Já posso tirar esse marcador e fazer aqui o ponto baixo, tá? Aqui na lateral, meninas, cuidado para vocês não aumentar ponto aqui, tá? Conforme faz o fechamento, se você aumentar aqui um ponto, vai ficar torta a sua peça, tá? Tem que ter 13 aqui, né? Que foram os 13 que nós trabalhamos e 13 desse outro lado também. Cuidado para você não aumentar ponto aqui na lateral, para ela não ficar torta. Tem que ficar os dois lados certinho aqui, ó. Esse lado com esse lado, ó. Tá vendo? Essa aqui é a parte do meio e aqui é as lateral. Por isso que eu separo com o marcador, né? Para ficar mais fácil, para não crescer ponto aqui na lateral. Se crescer, vai ficando torto. Tá vendo, ó? Tem que ficar certinho dos dois lados, ó. Tá? Que foram os fechamentos, ó. E aqui nós vamos seguir agora fazendo pontos baixos, pegando no elo da correntinha aqui atrás, tá? Ó, nós vamos aqui no primeiro elo da correntinha, aqui atrás, ó. Nós vamos fazer agora um contorno de pontos baixos aqui na nossa alça, pegando somente aqui na correntinha, na laçadinha aqui de trás, tá? Você pode fazer do jeito que você preferir, tá? Aqui eu vou fazer assim, eu acho que fica bem legal também. Se você quiser depois fazer também um contorno com pontos baixos, alongados também, tá? Dá pra fazer mais uma carreira aí, se você quiser no final. Talvez, acho que vamos fazer nessa daqui com pontos baixos alongados depois, tá? Na outra eu não fiz. Só peguei aqui na laçadinha, ó, de trás a corrente, ó. Tá vendo aqui atrás? Ó. Tá? Então, nós vamos fazer isso até chegarmos aqui no marcador novamente. Depois, nós vamos fazer mais uma vez uma carreira aqui de ponto baixo, tá? Eu acho que eu vou fazer pontos alongados aqui depois, no final. Vou decidir aqui, tá? Então, vamos fazer agora pontos baixos, pegando somente aqui nas laçadinhas de trás aqui das nossas correntinhas, tá vendo? Nesses elos aqui. Até chegarmos aqui onde tá o ponto marcado. Finalizei a alça, ó.
Procura fazer certinho as 70 correntinhas, tá? Ó. Porque senão depois aumenta, fica muito grande um lado e a outra fica menor, né? Procura fazer certinho aí. Então, aqui eu vou prender aqui no meu último ponto, onde tá o marcador, né? Tiro o marcador e faço aqui o ponto baixo. Ó, fiz o ponto baixo aqui. E aqui eu vou seguir até o outro ponto baixo novamente. Até o outro marcador, né? Fazendo ponto baixo aqui, ó. Até o outro marcador e vou repetir isso lá na outra alça. Tá? Vou fazer pontos baixos sobre toda a alça novamente. Ó, faz pontos baixos aqui até chegar lá no marcador. Ó, cheguei aqui no marcador. Já posso tirar esse marcador, que eu não vou mais usar. E eu vou fazer a mesma coisa nessa alça aqui. Deixa eu arrumar aqui o fio. Opa! Aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui nas laçadinhas de trás, ó, tá vendo? Já pego aqui na primeira, aqui embaixo, ó. Coloco aqui o meu fio, a minha agulha dentro do gominho e vou fazer a mesma coisa, tá? Vou pegar sempre aqui nas laçadinhas de cima, ó. Se você quiser pegar no meio também você pode pegar, tá? É que eu acho que assim fica um pouquinho mais segura a alça, né, ó. Pega aqui nos marcadores e nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos preencher toda essa alça aqui com pontos baixos até chegarmos aqui no marcador. Depois eu vou fazer mais uma carreira aqui de pontos baixos alongados, tá? Então, faço aqui novamente 70 pontos, né? 70 pontos baixos aqui, pegando nas laçadinhas aqui de cima da corrente, até chegarmos aqui no marcador. Ó, finalizei aqui as duas alças, tá? Elas têm que ficar aqui mais ou menos do mesmo tamanho, tá vendo? Como elas estão aqui do mesmo tamanho, ó. Se você começar a aumentar ponto, ela vai ficar uma maior e outra menor. Então, elas estão aqui do mesmo tamanho. E agora eu vou fazer aqui o fechamento. Vamos fechar aqui no ponto baixo. Um ponto baixo aqui onde está o marcador. E vou fazer a mesma coisa aqui. Ó, tá vendo? Eu fechei aqui um ponto baixo. E aqui eu vou seguir aqui até o fechamento, ó. Fiz o ponto baixo aqui, vou no próximo, vou chegar até ali o fechamento. Aqui, se você quiser fechar aqui, fazer aqui sua última carreira e fazer o fechamento, você pode fechar aqui, tá? Como eu quero fazer agora mais uma vez aqui um contorno com pontos alongados, tá? Nessa daqui eu não fiz ponto alongado, deixei assim, ó, tá? Deixei do jeito que tá aí. Então, essa daqui eu quero fazer ponto alongado. Então, aqui, se você quiser já fazer o fechamento, você faz o fechamento, tá? Mas aqui eu vou continuar, porque eu vou fazer mais uma volta com ponto alongado. Então, eu vou aqui onde tá o marcador, retiro o marcador, faço o meu baixíssimo e um ponto baixo aqui, uma corrente, né, pra fazer a próxima carreira. E sigo aqui com ponto baixo. Acho que vai dar mais estrutura aí pra alça, né? Fazendo ponto alongado. Mas fica a seu critério aí, fazer do jeito que você preferir, tá? Se você quiser parar ali, você já pode parar. Aqui, ó, nós vamos seguir até o marcador aqui. Aqui já não tem mais marcador, porque eu tirei, né? Deixa eu puxar aqui o fio. Aqui, ó. Ó, faço aqui o último ponto, né? Aqueles 13 pontos aqui. Tá vendo? Fiz aqueles 13 pontos. E aqui, ó, eu vou iniciar meu ponto baixo alongado. Então, vou aqui, ó, no próximo... Deixa eu fazer mais um ponto baixo aqui para iniciar, né? Ponto baixo alongado, tá? Como que é o ponto baixo alongado? Nós vamos trabalhar embaixo da alça. Vamos colocar a nossa agulha aqui por baixo da alça. Deixa eu colocar mais pertinho aqui para vocês verem. Coloca a agulha por baixo da alça, busca o meu fio, estico a minha laçada, ó. E fecho o ponto baixo aqui em cima. Ó como é que fica. Coloca a agulha por baixo da alça, estica a sua laçada e fecha o ponto baixo aqui em cima. Vai ajeitando aqui para ficar certinho, ó, para ficar uma pertinho da outra. Coloca a agulha por baixo, estica o fio, alonga o fio, ó, e fecha aqui com ponto baixo. Aí vai dando esse detalhe aqui para alça, ó. Aí você ajunta elas para ficar todas pertinho uma da outra, tá? Ó, tá vendo? Coloca a agulha por baixo da alça, estica o fio e fecha aqui em cima, tá? Vai um pouquinho mais de fio, né? Se você não quiser gastar muito fio,
tá? Vai mais fio agora para fazer isso aqui. Nós vamos preencher toda a alça até chegarmos aqui do outro lado da alça, tá? Preenche aí, nós já voltamos. Olha como que ficou, preenchi toda ela com ponto alongado, tá? Aqui na minha deu 76 pontos, tá? Porque como eu fiz ele mais juntinho, um pertinho do outro aqui, ó, aí aumentou um pouquinho de ponto, deu 76 pontos aqui na minha. Então, a quantidade de pontos que você fez desse lado, é bom você fazer aqui do outro lado, tá? Nós vamos fazer aqui do outro lado, então faça mais ou menos a mesma quantidade. Deixa eu medir o tamanho dessa alça aqui pra vocês. Vamos medir aqui só pra ver, acho que ficou um pouquinho maior que a outra. Porque como eu aumentei aqui, né? Olha, ficou mais ou menos aqui 78 centímetros aqui, ficou um pouquinho maior, tá? Que a outra tinha dado 72, acho, né? Ficou 78 centímetros essa alça aqui, tá? A alça fica a critério de vocês, né? Vocês podem aí usar aí a criatividade de vocês e fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Aqui foi uma sugestão que nós estamos fazendo, eu achei que ficou bem bonita também, com ponto baixo alongado. Nessa outra, ó, eu não fiz, tá? Ficou um pouquinho menor, ficou com 70 aqui, ó. Tá vendo? Ficou menorzinha porque não colocou os pontos, né? Então, essa aqui aumentou um pouco. Então, aqui eu vou seguir fazendo meus pontos baixos aqui na lateral. Vamos fazer aqui ponto baixo na lateral, né? Pega aqui já no primeiro, aqui depois, né? E faz aqueles 13 pontos lá. Aí, quando chegar aqui do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos preencher aqui. Procura preencher com a mesma quantidade aí de pontos, né? Pra não ficar uma maior e outra menor. Como eu fiz os pontos bem juntinho, aumentou um pouquinho. Aumentou 6 pontos aí, né? Nós tínhamos 70. Ó, preenchi aqui a lateral. E vou repetir a mesma coisa, tá? Ó. Ó, como é que ficou aqui, tá? E aqui vamos colocar mais um ponto para iniciar aqui, ó, na primeira. Ponto baixo aqui. E vamos fazer novamente ponto baixo alongado, tá? Vamos preencher novamente toda a alça, ó, já vai fazendo, já vai ajeitando aqui para ficar certinho. Vamos preencher essa alça novamente aqui. No caso meu, deu 76 pontos aqui, tá? Faça 76 pontos alongados se você tiver aí fazendo com a mesma quantidade que a minha. E aqui nós vamos finalizar depois. Preenchi toda a minha alça, ó, como é que ficou, tá? Preenchi toda aqui a alça com a mesma quantidade de ponto, ó. As duas com o mesmo tamanho, tá? Tem que ver se tá certinho as duas do mesmo tamanho. E agora nós vamos fazer aqui o fechamento de carreira, tá? Vamos terminar aqui os pontos, né, da lateral. Ó, já vou aqui no próximo e vou lá até onde tá o ponto marcado ali. Que é o fechamento da carreira, a última carreira que nós vamos trabalhar. Esse último ponto eu não vou fazer, porque agora eu vou fazer o fechamento de carreira. Eu vou cortar o meu fio, esticar ele, tira aqui o marcador. E aqui em cima do ponto deitado, da onde eu tirei o marcador, ó, esse aqui eu tirei o marcador, esse pontinho deitado, coloco a minha agulha de trás pra frente, passo meu fio aqui por dentro, formou aqui uma laçadinha. E agora eu vou fechar essa laçadinha aqui atrás, tá? Vou passar a minha agulha aqui por trás do gominho, ó. E vou fechar aqui a minha laçada. Assim. Tá, ó. E aqui é só esconder. Vou pegar aqui uma agulha menor e esconder esse fiozinho aqui por baixo, tá, ó. Se você quiser também passar um pouco de cola, depois pode passar também, tá? Pode usar a cola pergamil ou uma cola aí de silicone, tá? Cola de artesanato. Aqui passa aqui o máximo que você quiser passar aqui por trás, ó, pra fazer o arremate. Passa aqui por baixo. E agora é só cortar aqui o fiozinho, tá? E colar se você quiser fazer aí, colocar um pinguinho de cola, tá? E a nossa bolsa tá pronta. Agora nós vamos ver aqui qual fecho que nós vamos colocar na nossa bolsa. O fecho você pode escolher aí o da sua preferência, tá? Você pode usar aí
fecho de imã, tá? Isso aqui é um fecho de imã, ou você pode escolher aí botão imantado, tá? Eu vou colocar aqui botão imantado. Se você quiser colocar também 2 botões imantados, um de cada lado aqui também, você pode colocar, tá? Eu vou usar um aqui no centro. Você posiciona esse botão imantado aqui no centro, onde está aquele ponto baixo que nós fizemos aqui no meio da nossa peça, ó. Posiciona ele dessa forma aqui e é só fazer a costura, tá? Esse outro lado aqui, você coloca essa parte aqui que tem esse relevo aqui pro lado de fora, assim, né? Você coloca essa aqui pra parte de trás, ó, assim. Ó, e essa parte do relevo pra fora pra poder encaixar os 2 lados, tá? Então, aqui não tem segredo, aqui é só uma costura, tá? Eu tenho aí um vídeo no canal, se você quiser aprender a colocar com o próprio fio aqui da bolsa, né? Tem um vídeo aqui no nosso canal que eu vou deixar aqui abaixo para você, se você quiser também aprender essa outra técnica, tá? Então, aqui eu vou costurar esse botão imantado e já volto. Olha que linda que ficou a nossa bolsa de praia. Já coloquei aqui o botão imantado, ela é super espaçosa, meninas, aí, ó. Você consegue colocar várias coisas aí para aproveitar aí a sua praia, menina. Ficou maravilhosa essa bolsa, tá? Eu fiz aqui um pingente para ela também, para dar um charme aqui, deixar ela mais estilosa. E agora é só você aproveitar aí o nosso tutorial. Vou medir aqui, pesar para vocês verem o tamanho que ela ficou. Vou tirar aqui as medidas para vocês verem, ó. Ela ficou aqui na largura, mais ou menos, ó, 39 centímetros aqui na parte maior, tá? Aqui na parte menor, ó, na parte aqui onde eu trabalhei os pontos, ficou com 32 centímetros. Na altura, vamos ver aqui no meio, na altura dela, ficou com mais ou menos 21 centímetros de altura. E a base aqui, né, na profundidade, vamos ver o tamanho da base aqui finalizada. Ficou medindo aqui 14 centímetros, desculpa. 14 centímetros aqui na parte do fundo, tá? E aqui, de comprimento aqui no fundo, vamos medir aqui 28 centímetros aqui, tá? No comprimento aqui da profundidade. Ela ficou uma bolsa bem grande, bem espaçosa aí, ó. Dá pra carregar bastante coisa e aproveitar. E ela é bem econômica. Eu usei aí 2 rolos, né? Vou pesar agora. Vou pesar ela, eu dobrei ela aqui ao meio para ficar mais fácil, ó. Vamos ver aqui. 436 gramas mais ou menos, tá? Eu usei aí menos de 2 rolos de fio, porque eu ainda fiz a alça, né, ó. Sobrou ainda 61 gramas. Eu fiz essa alça aqui, senão sobraria mais, tá? Se você for fazer a base com essa alça, ainda dá para fazer uma base com essa sobra aqui, tá? Então, 2 rolos de fio aí dá para você fazer e ainda sobra. Aula finalizada, esse foi o nosso tutorial de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou do nosso tutorial, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Temos também a videoaula desse lindíssimo porta-óculos aqui no canal para você aproveitar e fazer o seu kit completo de praia e sair por aí arrasando e vendendo muito, tá? Tá para você também fazer aí uma renda extra aí com essa linda bolsa aí praiana. E você também pode usar essa bolsa socialmente, tá? Você pode usar como uma bolsa para você sair, ir ao shopping. Ela é uma bolsa multifuncional. Você escolhe aí o jeito que quer usar. Espero que você tenha gostado do nosso tutorial. Se você gostou, não esquece de deixar um coraçãozinho, curtir, comentar, compartilhar com aquela sua amiga que vai amar reproduzir o nosso tutorial. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.